Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Cláudio Lima, para mais uma apresentação do EPED edição 2024. Lembrando que o EPED significa Espaço Permanente de Estudos do Divino Monismo. Neste ano estamos apresentando as obras de Oswaldo Polidoro. Cada obra é apresentada em 4 episódios de aproximadamente 20 minutos cada, disponibilizados semanalmente na plataforma www.conhecerparatransformar.com.br. Lá vocês poderão ter contato com a obra de Oswaldo Polidoro, constituída de dezenas de livros e milhares de boletins e livretos. Importante destacar entre seus escritos o livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas, sua obra maior, na qual fundamenta toda a doutrina chamada por ele de divinismo. Vamos dando continuidade e estaremos apresentando, então, o segundo episódio do livro Reencontro no Céu, de autoria de Oswaldo Polidoro. Neste ponto da narrativa, Alonso, o espírito desencarnado que estagiou por um bom tempo em zonas astrais menos felizes, por merecimento foi transferido para uma faixa de tratamento, tendo já recuperado sua melhor condição física e emocional. Agora, consciente da sua nova situação de desencarnado, assumiu então o compromisso de trabalhar junto a necessitados recolhidos de zonas inferiores do astral. Seu guia espiritual lhe apresenta então uma jovem de nome Lourdes, que veio ao encontro dos dois. Ela foi irmã do guia espiritual de Alonso e estava ali em missão especial: conduzir Alonso a um plano que passaria a ser a sua morada. Assim, convidou-os para conhecer uma vilazinha emoldurada entre vales e montes, e disse a Alonso que aquele era o seu plano natural de merecimento, do qual esteve afastado durante muitas dezenas de anos. Ela revelou a Alonso ter sido sua filha, num tempo em que ele foi um pai extremamente bom. Assim, o livro vai revelando os reencontros que ocorrem entre desencarnados, todos objetivando cooperação mútua, congraçamento, ajustes kármicos e aprendizados. Dentre os encontros e os reencontros no céu, descritos no livro, destacamos alguns. Numa determinada manhã, após acordar, Alonso relata a Rogério, que era um dos mentores do grupo, pai de Lourdes, um sonho que teria impactado muito. Alonso sonhou com um homem que o procurou com um convite, levá-lo para que fosse fazer um passeio pela sua história. E como Alonso estava hesitante, mencionando a todo momento a necessidade de se confiar em Deus, desconfiado, perguntou ao homem se ele o conhecia e recebeu uma importante lição. Conheço-o sim, mas prefiro tratar dos princípios a tratar de qualquer de nós. Pelos princípios, poderemos atingir a humanidade muito mais facilmente do que procurando fazê-lo por intermédio de uma pessoa, seja ela quem for. E assim, amigo Alonso, viver confiando em Deus é prova de malbaratar a vida. Isso não é coisa que se pense e faça, pois quer Deus que saibamos tanto a ponto de servirmos de canais ou filtros de sua infinidade, em todos os sentidos. Alonso segue relatando seu sonho e, nesse ponto, descreve uma experiência extraordinária, a da viagem retrospectiva a encarnações anteriores. Ele foi levado a um departamento daquele lugar específico para esse fim. Foi recebido por um funcionário que lhe colocou todo um aparelhamento e lhe disse: entregue-se assim que sentir sono. Alonso reviveu uma passagem da época de Jesus, na qual ele era um homem que sofria de lepra e que se encontrava com sua mãe, bem velhinha, à margem da estrada,
aguardando a passagem do Divino Mestre para que suas chagas fossem curadas. Triste, muito triste era o seu estado. E Alonso revoltava-se pelo medo que tinham dele. Para ele, isso era pior que a lepra. Após horas de espera, Jesus surgia ao longe, vinha pela estrada, à frente de muita gente que o seguia. Jesus vinha falando e curando. Ao se aproximar, Jesus falou com um profundo sentimento de piedade na voz, dizendo à sua mãe: Mulher, o apedrejado de ontem é o teu filho de hoje. Ontem, nos dias de Moisés, apedrejaste a um irmão, pecador é certo, mas sempre digno de ensino e piedade. Hoje, esse mesmo pecador é teu filho, e tu choras como mãe. Aquela dor que, como irmã, não foste capaz de chorar, por incapaz de compreender. Jesus fez uma breve pausa e, olhando para algumas mulheres que o rodeavam, disse: A dor é sempre proporcional ao erro. Os tempos passam, modifica-se o panorama, mas a responsabilidade nunca cessa, porque o amor gera paz e o ódio gera dor. Mães dos homens, ensinai-lhes retos caminhos, para que a saúde e a paz possam embelezar a vida. E Jesus continua: Deus, o que de vós deseja, é o amor, é compreensão das finalidades da vida. E quem, mais do que vós, mães dos homens, pode ensinar esse evangelho salvador? Dai, portanto, a vossos filhos o alimento eterno, que é o pão do Espírito. Sem amor, não se pode nem se deve viver. Com sua palavra simples, Jesus olhou para Alonso e falou de novo, ordenando: Esquecerás tua doença, mas não te esqueças de anunciar o reino de Deus, que deve ser estabelecido no coração dos homens, seus filhos. Com muito pesar, Alonso constata que de tudo aquilo que Jesus o havia orientado a fazer, nada foi feito. Reconhecendo sua terrível falha, Alonso se achava um complexo fracassado. E para piorar, constatou, pela visão retrospectiva daquela encarnação, que no dia da condenação de Jesus, pela manhã, foi procurado por 2 de seus discípulos, que buscavam formar um número suficiente de testemunhos em favor do Mestre, para evitar assim a sua condenação pelos padres, que queriam seu martírio na cruz, como réu de feitiçaria e inimigo do Estado. Alonso, porém, respondeu que não poderia, alegando a agonia da sua mãe. Ao acompanhar à distância a crucificação de Jesus, Alonso sentiu um arrependimento e uma dor moral desesperadora por perceber o tamanho de seu fracasso. Após seu relato, os presentes ali ficaram emocionados. E o guia espiritual de Alonso presta esclarecimento e orientação, dizendo: repare como uma falta acompanha o seu autor, embora divergindo nos modos de se apresentar. Naqueles dias, Alonso resgatava faltas graves do passado, cometidas na Índia, por via dos preconceitos de casta, e falhou no sentido prático na hora do testemunho comum. Depois, várias vezes, retornou à carne, sempre auxiliado por bons conhecimentos que lhe eram ministrados, de uma forma ou de outra. E tendo tido sabedoria, muitas vezes, nunca na prática correspondeu ao montante teórico e, acima de tudo, à grande necessidade de retificação. E após uma curta pausa, o guia seguiu comentando: veja que nunca foi malvado proposital, sendo que seus erros sempre decorrem entre a negligência e a covardia, o comodismo e a fraqueza moral. Não fez o mal em seu sentido direto, mas não fez o bem no seu ângulo mais necessário e feliz, que é o intelecto moral. E o guia espiritual concluiu dizendo:
Porque, Alonso, enquanto faltarem no espírito o saber e a execução, faltará o restante, que vale apenas como complemento. O homem rico de bens materiais, se os não souber ter, converter-se-á em miserável de tais bens. E o rico, em saber, se não dispuser bem de tal riqueza, também sofrerá como reação da lei, triste opressão de fundo espiritual ou moral, onde o que é exterior não faz falta, mas onde o que é íntimo mingua a falta de equilíbrio, vindo a se tornar o estado em desesperador. A pobreza intelecto-moral é muito mais dolorosa do que outra qualquer. Eu bem o sinto, por isso eu mesmo pedi para que você revivesse essa vida. Saber é um bom patrimônio para aquele que quer de fato recuperar-se. No livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas, capítulo 19, intitulado A Estrutura da Matéria e os Medicamentos, há um texto chamado Para Evitar Desilusões Maiores. Esse texto representa 10 tipos de desilusões que podem acometer aos seus espíritos quando desencarnarem e chegarem do lado de cada vida. Segue aqui apenas um trecho de sua introdução. Chegarei a estes planos pela carruagem da morte, custe mais ou custe menos dias. Enfrentareis desilusões maiores ou menores, conforme o uso que tereis feito de vós próprios e dos recursos oferecidos pelo Criador em termos de leis, elementos e fatos, não de mistérios, milagres e enigmas. O grau de desilusões variará conforme a posição de cada um na escala social e funcional. Desse capítulo, selecionamos um dos 10 tipos de desilusão, aquele que acreditamos ser adequado ao caso de Alonso, que é a desilusão iniciática. Poirentos conceitos antigos que versam sobre mistérios e milagres, enigmas e graus petulantes que homens fabricam e entre si distribuem, muitos remorsos custam por aqui. Deus não é especial para ninguém, e ninguém o é para Deus. Tomem cuidado com as igrejinhas humanas, antigas ou modernas, mais ou menos fantasiadas, porque a justiça divina jamais lhes perguntará coisa alguma. E com isso, caros irmãos, vos convidamos à verdade, ao amor e à virtude, porque sabemos que a ninguém causarão desilusões. Bom, voltando à narrativa, a partir dessa etapa de esclarecimento e preparação, Alonso ingressa numa etapa efetiva de trabalhos espirituais. Esse será o tema de nosso próximo encontro, o 3º episódio do livro Reencontro no Céu. Até lá, obrigado pela atenção de todos.